Olá, tudo bem? Bom, hoje o assunto é polêmico. Eu sei que você vai gostar. Sabe aqueles probleminhas que nós temos? Normalmente eles estão muito ligados aos casais. Seja casado, namorado, noivo, tanto faz. Mas eles estão sempre muito presentes. É lógico que esse mesmo assunto, se você levar para o ambiente profissional, eles também vão estar ali presentes. Mas a maioria das discussões estão ligadas aos nossos relacionamentos, tá ok? Nós vamos falar sobre as subpersonalidades. Lembra que eu falei das 9 personalidades? Pois é, cada personalidade ela tem uma subpersonalidade. O que significa isso, Lúcia? Nossa, agora vai complicar um pouco mais. Na verdade, não. Vai facilitar, e eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua vida entender essa subpersonalidade. Vamos lá? Bom, existem 3 subpersonalidades. A primeira, ela chama autopreservação. Existe a segunda, que ela chama 1 a 1, ou sexual. Eu não quero que você leve esse nome para um nome que tem a ver com sexualidade. Por isso a gente usa também 1 a 1. Já vou te explicar essa segunda personalidade. E existe uma terceira chamada social. O que é isso? Existe um conforto que as pessoas têm nos ambientes. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que adoram estar no meio de muitas pessoas. Elas gostam de movimento, de pessoas falando, conversar, às vezes com 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Existem pessoas que gostam de uma relação mais próxima, um olho no olho. Elas não conseguem conversar com um monte de pessoas ao mesmo tempo. E existem pessoas que adoram ficar com elas mesmas, sozinhas nos seus pensamentos, na sua intimidade. Então, esse conforto, vamos dizer assim, é uma forma que a pessoa se sente mais à vontade, é um ambiente onde a pessoa até recarrega as suas baterias. É um ambiente que, se ela fica naquela situação, ela fica muito motivada. Lembrando que motivação não tem a ver com agitação, tá ok? Motivação tem a ver com vontade de fazer, com vontade de produzir, com vontade de agir. Seja uma ação mais mental, seja uma ação mais profissional, tanto faz, qualquer tipo de ação. Então vamos entender essas subpersonalidades? Vamos lá. A primeira, lembra que eu falei? Ela é a personalidade autopreservação. A autopreservação, ela representa aquela pessoa que o lugar que ela fica mais confortável é sozinha com ela mesma. Essa pessoa, não é que ela é uma pessoa tímida ou fechada, mas ela gosta de se preservar. Ela gosta de um ambiente onde ela se sinta preservada. Então é muito interessante que esse tipo de personalidade às vezes até cria uns subterfúgios. Tipo assim, às vezes ela tá no ambiente de trabalho, ela vai e coloca um fone de ouvido. Principalmente quando o ambiente é muito aberto. Às vezes ela nem tá escutando música. Às vezes ela coloca aquele fone de ouvido que é para as pessoas deixarem ela um pouquinho sozinha ali, não interromperem tanto. Às vezes elas vão sair na rua ou vão no shopping, elas colocam esse fone de ouvido que é para não ter tanta abordagem das outras pessoas. Então ela gosta de estar com ela mesma. Ela gosta de estar só, ok? Então essa é um tipo de subpersonalidade. Existe a outra que é aquela sexual ou 1 a 1 que eu falei com vocês. O sexual não tem a ver com a sexualidade, mas elas são pessoas extremamente cativantes. Sabe aquela pessoa que você começa a conversar com ela e olha nos olhos, de repente passaram-se horas e você ficou ali quase que embevecido com aquela pessoa, parece que ela tem um imã, ela tem uma atratividade. Por isso que a gente chama de sexual. Mas também um nome técnico é chamar de 1 a 1. Ela gosta de estar com uma única pessoa, olhando nos olhos. Então assim, ela gosta de sair, você fala, vamos sair? Ela quer sair ou casal
ou no máximo 2 casais. Por quê? Porque aí eles trocam a fala. Enquanto eu estou conversando com um, o outro está conversando, inverteu, eu conversei com a outra pessoa. Então ele está sempre conversando com uma única pessoa. Você já viu alguém que fala assim, olha para mim, quando eu falo você tem que olhar nos meus olhos. Normalmente são pessoas 1 a 1 ou sexuais. Ok? Existe a terceira subpersonalidade, que é a social. O que é uma pessoa social? Ela é uma pessoa extremamente sociável. Então, ela fala alto, ela tem umas características tipo assim, ela tá aqui conversando e escutando a conversa aqui do lado. Aí daqui um pouco ela tá falando que ela para e intromete na conversa do outro e ela tá sempre interagindo com muitas pessoas ao mesmo tempo. Elas gostam, por exemplo, de olhar em vários olhos. Elas têm, às vezes, até um pouquinho de dificuldade de ficar no olho no olho. Ela gosta de olhar aqui, olhar ali, olhar, ter essa interatividade, tá ok? Então, olha só, dependendo da personalidade da pessoa, essa subpersonalidade, ela interfere. Vamos pegar um exemplo, não vai dar para eu trabalhar em todos, mas lá nos vídeos da personalidade, quando eu falar então do subtipo, eu estou falando desse subtipo, tá ok? Então você pode associar aquela personalidade a esse subtipo. Então vou dar um exemplo só para esclarecer. Vamos pensar uma pessoa perfeccionista. A pessoa perfeccionista, ela normalmente se preocupa muito com o que o outro vai falar, vai pensar dela. Então ela é muito preocupada, detalhista e ela vamos dizer, ela vai no detalhe. Essa pessoa, ela normalmente, ela não é muito introvertida. É uma personalidade com um nível de relacionamento da personalidade médio. Então, ela nem é extrovertida demais, nem ela é introvertida demais. Agora, dependendo do subtipo, isso pode variar. Um perfeccionista social, ele é muito extrovertido. Já um perfeccionista autopreservação, ele já é bem mais introvertido. E 1 a 1 fica no médio, tá ok? Vamos pegar um outro exemplo, que seria a personalidade mais tímida que existe. Qual é a personalidade que é a mais tímida? É o 5. O 5 é na dele, é fechado. Ele, por si só, a personalidade dele não gosta de muito contato. Mas se ele é social, vamos supor que eu sou uma personalidade observadora por natureza, que é a 5. Eu sou observador, mas eu sou social. O que acontece? Ele não vai ser tão tímido. Ele vai gostar de ter eventos sociais, de estar no meio das pessoas, mas normalmente ele vai falar pouco. Ele vai ficar mais observando. Mas ele não vai falar, não quero ir naquela festa. Ele vai gostar de ir na festa, mas na festa ele vai ficar mais calado. Se ele é uma personalidade observadora, autopreservação, agora você imagina, ele já é tímido de natureza. E ele ainda gosta de ficar sozinho, então ele vai ser normalmente aquele ermitão, sabe aquela pessoa que, se ele pudesse, ele morava na caverna sozinho? Sabe aquelas pessoas que tem aqueles filmes do cara que mora no meio do mato sozinho, não tem contato com ninguém? Normalmente é um estereótipo, é uma caracterização dessa personalidade que é o observador autopreservação. Ele vive bem sozinho no mundo dele, com ele mesmo. Ele não sente muita falta da interatividade. Se ele é 1 a 1, ele já vai ser uma pessoa assim que gosta de dar conselho, que gosta de ajudar as pessoas. Então ele é um bom ouvinte e ele acaba dando bons conselhos. Ele acaba sendo um conselheiro. Então é só para você entender como é que essas subpersonalidades, elas impactam na personalidade. Aí você fala, Lúcia, tá, e o que isso gera de problema? Vamos imaginar uma situação? Você é autopreservação. Quais são os ambientes que você gosta de ficar? Em casa. Então, trabalhou a semana inteira, tá ok? Você vai se divertir no final de semana. Qual é o seu pensamento sobre diversão no final de semana? Eu quero chegar em casa, assistir aquele filme, sem barulho, sem movimento, e eu quero ter um tempo comigo mesmo. Eu preciso desse tempo para que eu possa me sentir bem e feliz. Só que você é casado com uma pessoa social.
Aí ela também trabalhou o final de semana inteiro, durante a semana, trabalhou o tempo todo. Chega no final de semana, ela quer se divertir, né? Ela fala, nossa, vou passar o meu final de semana, vou dar uma relaxada. Aí o que ela pensa? Eu vou fazer uma festa em casa, vou fazer um churrasco. Vamos sair pro churrasco do fulano. Ela quer ir para um lugar onde tem muita gente. Aí vocês vão combinar o final de semana. O que vai gerar? Conflito. Um quer ficar em casa e o outro quer estar com muitas pessoas. E aí, naturalmente, vem aquelas discussões do dia a dia. Como eu posso ajustar isso? Achando a minha subpersonalidade secundária. Todos nós, na verdade, nos posicionamos nas 3 personalidades. Nós temos uma de preferência, uma segunda que a gente parece que tem um tempo que a gente consegue ficar nela, mas é confortável. E existe uma terceira que a gente não gosta. Então vamos supor que eu sou autopreservação, mas eu fico bem no sexual, no 1 a 1. O que eu não gosto é do social. A minha esposa é social, mas o secundário dela é 1 a 1. E o que ela não gosta? Do autopreservação. Nós temos nessa matemática o 1 a 1 que é seu e dela. Ou seja, tanto ela fica bem na relação individual com você, como você fica bem na relação individual com ela. Qual é a solução para esse relacionamento? Você, que é autopreservação, deixar sua esposa sair um pouco, ir no shopping, ver gente, ou ir com ela se colocando numa posição de esforço. E ela também te dá um pouquinho de tempo para você ficar em casa, ler o seu livro, ou ela ficar em casa mais caladinha para te dar esse tempo de liberdade. E aí, na hora de relaxar os dois juntos, fazer um jantarzinho romântico, ou sair aí 2 casais, porque nessa situação vocês dois se darão muito bem. Bom, recapitulando, sempre nós temos algo que é possível a gente trabalhar junto. O grande problema são as pessoas egoístas, que elas querem só a sua posição preferencial. Então, se eu sou autopreservação, eu quero ser só autopreservação, você vai ter conflitos com muitas pessoas, principalmente com o seu par, com a pessoa que você gosta e que você se relaciona. Mas se você for um pouco flexível e entender qual é o subtipo do seu parceiro ou da sua parceira e entender o secundário, vocês vão ver que existe um leque de possibilidades prazerosas que vocês podem buscar fazer juntos ou separados, que vão recarregar essa bateria e vão fazer com que sua vida se torne muito mais feliz, completa e realizada. Ok? Espero que você tenha entendido e nós vamos também falar desse assunto nos vários vídeos, dando mais exemplos para que você possa entender. Lembre-se que você pode mandar um e-mail com seu problema específico e isso pode gerar um vídeo para te responder, tá ok? Espero ter contribuído aí com o seu aprendizado e que eu tenha transformado o seu relacionamento num relacionamento mais fácil.